Mas, assim, eu não consigo entender uma tributação, e não importa qual partido, tá, gente? Não importa se é de esquerda, de direita ou de centro. Não entendo uma tributação que privilegia sociedade anônima do futebol, que são empresas com investidores que só visam lucro ou a vaidade pessoal, em detrimento de clubes associativos que mantêm várias modalidades, como é o caso do Flamengo e do Corinthians, por exemplo. Na situação que está hoje, é melhor ser SAF, não investir um centavo aqui, não ter nenhum compromisso com o esporte olímpico nem com formação de atletas no Brasil e pagar mais barato. Ontem você não estava no programa, então só para finalizar aqui uma pergunta que eu fiz para a mesa toda e que eu acho, eu tô achando que o Flamengo precisa investir pesado num atacante. Eu sei que já investiu, mas pelo jeito o Samuel Lino, por enquanto, não é a contratação que se esperava, por enquanto. Pode ser que ele queime minha língua, mas até no banco ele tá. Ele nem é mais a primeira opção de banco, pelo que a gente está vendo, com o Cebolinha crescendo. Plata, também não acho, ele marca muito, mas não é finalizador, toma a decisão errada. Você não acha que o Flamengo, já que está com tanto dinheiro, teria que contratar um atacante, mas para ser aquele atacante de decisão, como queria o Caio Jorge? Um Marcos Leonardo da vida, que já deu para ver que poderia sair da Arábia, porque deve ir para a Europa agora, mas agora já não pega mais. Um Luiz Henrique da vida, algum atacante que faça a diferença, porque isso para mim, desde que o Pedro voltou de lesão, que eu acho a fase do Pedro muito ruim, o Flamengo não tá tendo. O Flamengo não tá tendo um atacante daqueles de ser decisivo, de pegar a bola e resolver. Você acha que o Flamengo precisa? Eu acho que precisa muito. Ontem a mesa também falou, eu queria saber de você, se você acha que o Flamengo com tanto dinheiro, primeiro, se pode ter sido uma escolha meio arriscada ao Samuel Lino, porque foi caríssimo. E segundo, se o Flamengo precisa de um atacante de decisão, aquele cara mais inteligente que resolva. Primeiro, quero dizer que esse nosso GC aí é patético, né? Flamengo segue remoendo o vice. E nem é isso que está em pauta. E não tem ninguém remoendo nada no Flamengo, gente. Não tem ninguém remoendo porcaria nenhuma no Flamengo. Flamengo ontem, a preocupação do Flamengo ontem era outra. O presidente fez até um pronunciamento importante no que se refere a essa mudança na reforma tributária que tributa os clubes associativos mais do que as SAFs, né? E isso pode impactar demais, com muitos clubes virando SAF. O Flamengo não quer virar SAF e o que o Flamengo colocou é o seguinte, bem, se eu tiver que pagar todos esses tributos, o que for deficitário eu vou cortar. Alega que os esportes amadores olímpicos, né, melhor dizendo, são deficitários de 50 milhões ano, e a tendência é que ele comece a ceifar e cortar modalidades olímpicas. Aí a imprensa vai perceber, poxa, o Flamengo cortou tal modalidade. Pode ser por isso, né? Ainda vai ter que passar no Congresso, mas assim, eu não consigo entender uma tributação, e não importa qual partido, tá, gente? Não importa se é de esquerda, de direita ou de centro. Não entendo uma tributação que privilegia sociedade anônima do futebol, que são empresas com investidores que só visam lucro ou a vaidade pessoal, em detrimento de clubes associativos que mantêm várias modalidades, como é o caso do Flamengo e do Corinthians, por exemplo. Né, que está na mesma situação, São Paulo, Palmeiras, Internacional, Grêmio, todos esses aí, tá? Não tem o menor cabimento. Como pode? Cerca de 11% de tributação por um clube associativo e 5%, 6% para uma SAF? Que ideia é essa? Onde cabe isso? Não cabe na cabeça de ninguém, isso é uma loucura. É uma loucura. Mas, enfim, ontem o Flamengo publicou um estudo bem detalhado sobre isso. O Flamengo está remoendo isso aí, que é um assunto muito mais sério do que essa taça que foi disputada domingo, super valorizada aqui em São Paulo, porque o Corinthians não consegue disputar um brasileiro para ser campeão, uma Libertadores, então, lógico, turbina aquilo que está ao seu alcance. Eu sei bem o que é isso, porque o Flamengo já passou por isso, então a gente acompanhou bem o momento que o Flamengo estava nesse estágio que o Corinthians está, em que a Supercopa vira quase uma Libertadores. Igualzinho foi o Palmeiras e São Paulo. Quando o Palmeiras ganhou de São Paulo, trataram como se fosse uma Libertadores. Quando o São Paulo ganhou do Palmeiras dos pênaltis, 2024. Até cheguei a falar, gente, não é uma Libertadores isso. Não, mas ganhou, tudo bem, mas o Palmeiras disputa títulos mais importantes do que o São Paulo, não tem como comparar. Vai comparar o patamar dos dois clubes hoje em dia, está muito distante. Sobre o atacante, eu entendo o seguinte, o Flamengo buscou um atacante, mas eles querem um jogador de características muito específicas. Um cara que marque saída de bola, se movimente mais, faça gols, mas tenha outros predicados, né? Que ataque o espaço, como eles dizem, um cara de mais movimentação, para ter uma diferencial em relação ao Pedro. Eles não encontraram esse jogador, o Felipe Luiz falou sobre isso no domingo. É difícil você convencer certos jogadores com essa característica do nível que o Flamengo procura a virem para o Brasil. Esses caras jogam lá fora, brasileiros ou estrangeiros, é difícil. Por isso, tanta insistência em Caio Jorge. E não conseguiram contratar, né? O Marcos Leonardo não é exatamente esse perfil, né? Embora amanhã possam até querer contratá-lo, não sei, você nunca sabe o que vai acontecer. E eles tentaram, o Beltrán, o Castellanos, esses caras não quiseram vir para cá, para a América do Sul, esses dois argentinos, né? E outra coisa, o problema não é um atacante.
Porque a bola, se chegar no pé de alguém... Então, temos um novo atacante. O novo atacante é o João aqui. O João faz gol, a beça. Beleza, põe o João no ataque. A bola não vai cair só no pé dele, não. Outros jogadores vão ter que finalizar. O problema do Flamengo é a finalização. O Carrascal, que fez a bobagem no domingo, quando estava 0-0, sobrou uma bola para ele de frente para o gol. Ele deu um peteleco. E o Hugo quase se bananou com a bola, pegou depois pelo rabo ali e defendeu. Na sequência do lance da cabeçada de Pedro que o Matheus Bidu salvou quase sobre a linha. Né? Quando a bola sobrou para o Gabriel, na escorada de cabeça do Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista, ele enfiou um petardo, como diriam os antigos. Mandou um tijolo e gol 1-0, foi o gol do título do Corinthians. Então o que falta é isso, mais decisão, chutar com violência, bater com convicção, abrir, chuta no gol. Eu te falei isso há anos. Então o problema é de comportamento coletivo do time do Flamengo. Para aproveitar as chances criadas que não aproveita por um preciosismo, ou aconteceu contra o São Paulo. Isso aí, nenhum técnico tem conseguido resolver, já é um problema de anos, e cabe ao Felipe Luiz, que é o técnico da vez, tentar encontrar a solução. Transformar a solução numa pessoa, eu acho que não é por aí. O Pedro, para mim, ainda é o melhor centroavante da América do Sul. Teve 2 lesões graves, voltou a trabalhar, inclusive, antes do final das férias. É natural que ele demore um pouco a ter o seu melhor ritmo. O que eu não entendo é o Arrascaeta terminar a temporada sem problema físico, ficar 18 dias, se apresentou dia 18 e foi estrear contra o São Paulo dia 28, certo? São 16 dias. 16 dias de treinamento só não deu para o cara ter uma condição melhor do que aquela que vimos contra o São Paulo e também contra o Corinthians? Esse é o ponto que me chama a atenção. O Jorginho tem uma atenuante, teve um problema dentário, né? Extraiu o dente de siso, tudo, não sei até que ponto isso prejudicou. O cara não pode treinar 2, 3 dias, não sei como é que foi isso, não tenho essa informação. Mas o Arrascaeta, que consta, não teve nenhum problema físico. 16 dias, gente. Aí ele entra contra o São Paulo daquela maneira, andando, não conseguindo render, muito mal, perdendo todas as disputas. Eu acho que isso aí é bem questionável. Se você pegar, por exemplo, o período, é a questão também do planejamento. O Corinthians botou vários titulares em campo contra a Ponte Preta, né? Primeiro jogo do Paulista foi dia 11. Quando voltou o Corinthians? Dia 2, certo? São 9 dias. Se eu não estou enganado, foi isso aí. Dia 2 voltou, dia 11 jogou, 9 dias. Os profissionais do Flamengo voltaram dia 12. E foram jogar contra o Vasco 9 dias depois. Dia 21, que foi uma quarta-feira. 9 dias. E não jogaram todos, hein? Como o Corinthians também não colocou todos. Não tem tanta diferença não, gente. Tem diferença sim. O período em que o Corinthians já vinha, e o São Paulo já vinha jogando, é maior. Mas entre a volta das férias e a estreia, foi um período parecido. Parecido. Eu acho que o Flamengo tem que discutir internamente o porquê de alguns jogadores não estarem numa condição física minimamente aceitável. Porque o calendário é esse, a temporada é essa. E assim, aí tem várias possibilidades. Por exemplo, ontem eu estava conversando com o companheiro Rodrigo Vessone. Ele falou, por que vocês não discutem a possibilidade do Flamengo, que ele fala muito do Corinthians, né? Ter feito diferente, dar férias para aqueles que vão provavelmente a Copa do Mundo maior e para os outros tem uma férias menor. Eu falei, cara, mas você imagina, aí você picota as férias, pega aquela galera que não deve para a Copa e dá 12 dias, aí os caras voltam. Aí chega na Copa do Mundo, você tem que dar para o cara 18 dias. Aí o cara fica 18 dias, quando ele volta, ele vai ter que, no meio da temporada, vai estar fora de forma, 18 dias de férias, você está de férias, cara. Você não vai treinar, você vai passear, curtir a sua vida, vai beber, vai comer, vai dormir tarde, fazer o que você pode fazer no dia de férias, não pode fazer na rotina normal de um atleta. E aí, no meio da temporada, o que é pior? Comprometer o começo da temporada ou pós-Copa do Mundo? Quando você vai estar, não em Supercopa, não em Recopa, que tem a sua importância, tá? Mas está em um estágio muito mais importante, que é mata-mata de Copa do Brasil, se você chegar lá, e mata-mata de Libertadores, depois da Copa do Mundo. E brasileiro caminhando para o segundo turno, reta final. Aí que você tem que ter todo mundo realmente inteiro, não é agora. Então, é cobertor curto, não tinha muito. O planejamento, acho que não foi o possível, mas a execução não foi boa. Porque alguns jogadores, não sei porquê, estão tão mal fisicamente, em tese poderiam já estar numa condição um pouco melhor, e o desempenho dos atletas do Sub-20 nos primeiros jogos foi muito ruim, o que causou um atropelamento e antecipação da estreia dos profissionais. Isso aí é muito claro. Eu acho que aí faltou uma intervenção do futebol profissional no Sub-20, uma intervenção tática, técnica. Olha, não pode jogar dessa maneira, tem que mudar isso aqui. E é incrível que o Flamengo tem chance ainda de se classificar lá no Campeonato Carioca, né? Ele depende de um resultado que aconteça de Boa Vista, Madureira ou Nova Iguaçu. E se ele ganhar do Sampaio Corrêa, ele pode se classificar. Se o Boa Vista perder ou o Madureira perder, o Nova Iguaçu não vencer, empatar ou perder, ele ganhando,
ele pode se classificar. Nova Iguaçu é só ganhar. Os outros dois, aí vai depender de saldo de gols. Nem é tão difícil, não. Fazendo 2, 3-0, ele pode se classificar. Tem 3 possibilidades. Pode até se classificar em terceiro, se tiver um pouco mais de sorte. Um negócio meio louco isso aí. Mas todas as possibilidades, todos os resultados, praticamente, que poderiam favorecer o Flamengo no Carioca foram positivos nas últimas rodadas em que ele não jogou, né? Que ele tinha um jogo antecipado. Então ele pode até conseguir essa classificação no sábado, embora não dependa só de si. Ou veja, se os garotos da base tivessem pelo menos feito uns 4 pontinhos ao invés de 1, hoje o Flamengo estaria tranquilo com relação a isso, não teria jogado contra o Vasco antecipadamente com os profissionais, e a coisa estaria talvez num estágio diferente. Mas acho que a discussão é outra. Não é só a questão da volta das férias. É por que alguns atletas não estão numa condição minimamente aceitável. A gente entende que tem diferenças físicas, cada um tem a sua característica, cada corpo é um corpo. Mas eu acho, no mínimo, questionável isso aí. Na situação que está hoje, é melhor ser SAF, não investir um centavo aqui, não ter nenhum compromisso com o esporte olímpico, nem com formação de atletas do Brasil, e pagar mais barato. Eu tenho certeza que quando foi feito isso, não se avaliou os impactos que isso teria. Então, estamos falando aqui do Paquetá. Se ficar do jeito que está, nos próximos 7, 8 anos, o Flamengo vai pagar adicionalmente de impostos 2,8 Lucas Paquetás de impostos. Troquem de lugar comigo e com os demais presidentes de clubes. Quem vai deixar de contratar atletas e de investir no futebol para pagar impostos nessa magnitude, podendo simplesmente não ter nenhum compromisso com formação, com educação, que dá trabalho isso, né? Nem todos esses garotos vão virar atletas, mas é um processo de formação, de educação. O esporte molda o caráter da gente, forja a gente para a vida. Então esse é um chamamento que o Flamengo faz, não para ele, mas para todos os demais clubes formadores do Brasil. Isso indo adiante, dificilmente nós teremos outros Lucas Paquetá no Flamengo e outros Neymares no Santos, ou Rebecas, ou Isaquias. Então eu tenho certeza absoluta que os congressistas e os políticos em Brasília estavam atirando no que estavam vendo e acertando no que não estavam vendo. Eu tenho certeza absoluta que esse não era o objetivo, mas esse é um impacto absolutamente dramático. E do ponto de vista político, na minha posição, é bom chegar e dizer para todo mundo, é adequado, não seria bom, adequado. Olha, eu adoraria apoiar os esportes olímpicos do Brasil, mas por causa dessa legislação eu não posso mais fazer isso, porque o carro-chefe dos esportes rubro-negros está no futebol. Transforma o Flamengo numa SAF, pago 6% de impostos, ao invés de pagar 11% como clube associativo. Não tenho nenhuma obrigação de absolutamente nada. Então você pode vir como capital estrangeiro para cá, ser absolutamente extrativista, distribuir dividendos para fora, ao invés de você investir nos clubes aqui. Não me parece fazer nenhum sentido isso. Então, nós estamos nos engajando nessa campanha pelo esporte nacional, não é só pelo futebol. Então, essa é a razão desse adesivo. Eu estive em Brasília nesse fim de semana, no sábado nós fizemos uma apresentação de 20 minutos, Boto, para vários políticos, inclusive o presidente do Congresso Nacional estava lá conosco, falando dessa situação, e que se a gente for ver o montante de dinheiro que você vai tirar do ecossistema dos clubes sócio-esportivos, do ponto de vista do tamanho do desafio que a gente tem, eu estava comentando agora há pouco aqui, é mais ou menos como você tirar as moedinhas do mendigo da frente da igreja, tá certo? Para pagar um carnê de 30 mil reais da Casas Bahia. Não vai resolver o problema do carnê e você vai, de alguma maneira, matar o cara que está lá vivendo de estímulos de uma maneira complexa. Então, assim, o Flamengo hoje tem condição. Tanto é que o Flamengo assume um investimento adicional que não tem retorno de 46 milhões ano. É bastante dinheiro. Para quem acha que nós temos muitos incentivos, nós recebemos 24 de incentivo, pagamos 46 além. Então, o custo é 70.
nós temos um déficit de 46, 24 nós arrecadamos. Isso o Flamengo suporta. O Flamengo não vai pagar, daqui a 6 anos, 200, 230 milhões por ano de imposto para poder estar nessa situação. Não é nenhuma escolha de Sofia, uma escolha muito simples. Você faz a escolha, paga muito menos e continua tentando investir em atletas como o Lucas Paquetá. Então, nós levamos isso aos senadores, aos congressistas. Eu entendo que há que se ter a suspensão de vetos presidenciais. Foram os vetos presidenciais que nos impediram de continuarmos mantendo os estímulos e os incentivos que nós temos. Então, a campanha é por isso aqui. Não é pelo Flamengo, é por um esporte olímpico cada vez maior e mais forte. Na gestão do atual presidente, é muito pouco provável. O BAP, o Luiz Eduardo Batista, afirma que não vai transformar o Flamengo em SAF. Mas isso pode acontecer mais adiante. Talvez até o próprio presidente possa mudar de ideia no futuro, não sabemos, né, dependendo do que vir a acontecer. Veja na tela esse material, parte do material que o Flamengo divulgou, sobre as mudanças com a reforma tributária que podem fazer com que os clubes sociais tenham que pagar mais imposto do que as SAFs. E aí o Flamengo coloca aí, ó, clubes associativos sem fins lucrativos de um lado e SAFs do outro. Tem uma história centenária de apoio às causas esportivas e sociais com suas comunidades. O Flamengo tem 11 esportes olímpicos, né? Frisou ainda o presidente do clube. SAFs não tem compromisso de longo prazo com as comunidades e com o país. De fato, não. Clubes são os grandes formadores do esporte olímpico nacional. As SAFs são sociedades anônimas do futebol, portanto, não investem em projetos olímpicos e sociais. Clubes, além de formar talentos, também incluem jovens carentes da sociedade através do esporte. SAFs não participam da formação de atletas e ainda negociam talentos para o exterior. Clubes reinvestem 100% do que geram no Brasil. SAFs não investem necessariamente seus lucros no país. E mais adiante, a explicação que o Flamengo faz aí, o que acontece? O Flamengo pagará quase $500 milhão a mais de imposto nos próximos anos se optar por permanecer como clube associativo. Isso se for aprovado, tá? Que ainda está sendo discutido pelos parlamentares. Vejamos se isso vai ser levado às últimas consequências ou se vai haver mudança. O Flamengo luta pela mudança. Então, o que acontece? Diferença em relação ao imposto pago pelo modelo SAF. Em 26, 19 a 11. Em 27, 57, 24. Em 28, milhões, né? 59, 25. Em 29, 74, 38. Em 30, 89, 52 e por aí vai. Até 2033, acumulando 213 milhões contra 170 milhões nessa projeção do Flamengo. Uma diferença considerável. Aí o clube alega que, se não houver mudança, o Flamengo e demais clubes terão que reduzir fortemente o apoio aos esportes olímpicos e às iniciativas sociais. O Flamengo alega que o que ele arrecada, inclusive com algumas isenções, não banca os esportes olímpicos. O Flamengo tem que investir. Esse dinheiro sai do futebol, evidentemente, né, que é o carro-chefe. Né? E aí o Flamengo estima que o prejuízo seja de quase 50 milhões ano. 50 milhões de reais ano que o Flamengo hoje suporta, digamos assim, via futebol e benefícios fiscais. Ou seja, o Flamengo tem que ter 50 milhões ano para poder bancar outras modalidades. Ele considera isso um prejuízo, no caso, do ponto de vista contábil, né? E ele teria que pagar ainda mais impostos. Realmente é uma ideia, como o próprio presidente do Flamengo falou, que ela não pode ter nascido com o intuito de criar essa distorção, né? Me parece que ela surge realmente com aquela coisa do governo de querer arrecadar mais e mais. Só que acaba beneficiando as SAFs, que são empresas com donos que visam muitas vezes lucro, ter dividendos, não investem em nada ali no futebol, né? E aí sacrifica os clubes sociais que investem no esporte olímpico. O que o Flamengo deixou bem claro é que ele vai reduzir claramente o investimento em esportes olímpicos se porventura tiver que lidar com essa situação, se isso for levado adiante e realmente entrar em vigor. Vejamos como vai ser. E aí por quê? Eu digo que pode virar SAF. Porque virando SAF, mesmo uma SAF parcial, 20%, 15%, o que for possível dentro da legislação, o Flamengo poderia se beneficiar, como as SAFs, as demais SAFs, dessa carga tributária menor. Então, acaba sendo quase que empurrado nessa direção. O BAP diz que não vai aceitar, que com ele o Flamengo não vai virar SAF, mas terá que cortar essas despesas. Evidentemente, isso pode empurrar o Flamengo para parar deixar de ser um clube tradicionalmente poliesportivo e ser um clube do futebol. Como outros clubes no Brasil são dedicados ao futebol. E na Europa também grandes clubes que só se dedicam ao futebol. Né? É uma história do clube na trajetória, mas ele, analisando assim muito friamente, colocando as coisas de maneira bem direta, deixou bem claro que, se isso acontecer, o Flamengo não vai
além de pagar mais imposto, manter vários esportes. Isso é péssimo para o esporte olímpico brasileiro. Acho que tem que haver uma mobilização dos atletas, dos clubes, para tentar repensar isso aí. Não tem o menor cabimento aumentar a carga tributária de quem estimula o esporte olímpico, dá oportunidade a jovens que começam no esporte a encontrar um caminho na vida e cobrar menos de quem é uma empresa, um investidor. O cara bota dinheiro lá, compra um time para obter lucro, ou porque, sei lá, por alguma razão qualquer, e aí paga menos imposto. Não faz sentido nenhum, realmente. Esse pleito do Flamengo me parece absolutamente razoável. Vejamos o que vai acontecer. Mas numa outra gestão, caso o BAP de fato mantenha essa posição de com ele o Flamengo não virar SAF, não tenha dúvida, o Flamengo vai poder virar SAF sim, porque um outro presidente lá na frente pode ter outra ideia. O próprio antecessor dele, o Rodolfo Landim, queria fazer do Flamengo uma SAF em 25%. O BAP tem uma opinião antagônica com relação a isso. Mas nesse cenário, se isso for levado adiante, é claro que no futuro é muito, muito, muito provável que um presidente do Flamengo fale, gente, vamos virar SAF aqui parcial, 20%, e deixamos aqui, o clube fica com 80% e controlando o futebol. Agora, há quem pense, o BAP pensa assim, que se alguém entra com 20%, 25%, é porque espera amanhã obter o controle total do futebol, que não vai ficar investindo sem nenhum outro objetivo. É um ponto de vista realmente que tem que ser considerado nesse contexto. Não dá para duvidar de que esse tipo de coisa viesse a acontecer. Mas, no caso, o que nós temos é um cenário muito claro. Se isso for levado adiante, a chance do Flamengo virar uma SAF, ela vai aumentar muito. Se não agora, nessa gestão, numa gestão futura. E se não for nessa gestão, vai ser por uma posição muito específica de quem está no poder. Porque pensa bem, gente, se você vai ter uma diferença tão grande na carga tributária, por que não virar SAF? É o pensamento que vai imperar. Vou virar SAF, né? Você vai ficar pagando mais impostos, enquanto o seu concorrente, o seu adversário, o seu oponente paga menos. Não faz sentido, não faria sentido. Eu acho que é um caminho bem complexo e perigoso esse que estamos vendo o esporte brasileiro rumar diante disso. Acho que o governo precisa dar uma pensada nisso aí, porque o efeito colateral pode ser terrível. Não só o Flamengo, mas outros clubes que investem no esporte olímpico brasileiro vão se sentir desestimulados, né? Imagina um clube, por exemplo, o Pinheiros, aqui em São Paulo, né? É um clube que tem muitas modalidades esportivas, pagando mais imposto do que, de repente, uma SAF qualquer, a SAF de um clube qualquer aqui do país, a SAF do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Porque o Botafogo Futebol Clube é um clube de futebol. Para quê? Qual o sentido? Vou continuar investindo tanto no esporte olímpico? Será? Um caso para se pensar, né? Vejamos se os clubes se unem num pleito que se opunha a essa situação que eu acho um equívoco, um tremendo equívoco. Acho que os efeitos colaterais parece que não foram considerados adequadamente no momento que essa ideia foi elaborada.